Mas nós temos algo ainda, o Senhor ainda tem algo mais para nós. Mas, de qualquer forma, aquilo que nós viemos buscar, nós já encontramos. Alegria na presença de nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler Salmo 46. Salmo 46. Toda a Bíblia é linda, né? Esse salmo ele mexe comigo, ele fala no meu coração. Glória a Deus. Eu acho um salmo maravilhoso, muito, muito bonito, né? Mesmo além daquilo que é a palavra de Deus para nós, né? Aquilo que é a mensagem de Deus contida na sua palavra, também a poesia desse salmo é muito bonita, né? Esse salmo diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Te adoramos, a Deus, porque o Senhor tem sido nosso socorro. Senhor, o recurso que temos, a Deus, é nos esconder em Ti. O Senhor tem sido nosso esconderijo seguro, ó Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Senhor, continua a falar conosco na Tua palavra. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, podem sentar. Meus irmãos, os salmos, né, eles eram escritos, a maioria das vezes, a maioria dos salmos eram escritos para cantar uma bênção de Deus, uma vitória que Deus havia dado ao povo, né? Todos os salmos são louvores, né? São hinos, né, de adoração. Cada um tem o seu objetivo, né? Havia salmos que o povo subia, né, para Jerusalém, quando iam adorar, né, na casa do Senhor, subiam cantando alguns salmos. Por isso nós vemos alguns salmos dos degraus, né, quando eles iam subindo e iam cantando. E muitos salmos eram escritos, né, para glorificar a Deus pelas suas obras, pelas vitórias, que nos parece ser o caso desse salmo. Provavelmente, a gente não tem certeza, nem os grandes estudiosos da Bíblia, né, os grandes pregadores, eles não têm certeza a respeito, mas todos concordam que esse texto, que esse salmo, ele foi escrito depois de uma vitória que Deus havia dado ao povo. Provavelmente, naquela passagem do livro de Isaías, quando o rei Ezequias, né, clama ao Senhor, e sem que o povo saia à batalha, Deus dá vitória ao povo. E a palavra nos fala que num dia só, o anjo do Senhor matou 185 mil soldados assírios.
todos concordam que tenha sido nesta passagem, um salmo para glorificar a Deus pela vitória. Também nós temos outras passagens, principalmente no livro de Crônicas, né, que fala a respeito do rei Josafá, né, quando ele chega diante de Deus, ali os moabitas, os amonitas e mais um consórcio ali havia se levantado contra o povo de Israel, e o rei Josafá, ele chega diante de Deus e ele declara a Deus que ele não tem força, né, lá no livro de Crônicas, segundo Crônicas capítulo 20, ele fala assim: em nós não há força contra esta grande multidão, mas nós confiamos no Deus que é todo poderoso. E Deus envia a resposta a Josafá e fala: essa peleja não é vossa, senão do vosso Deus. E naquela peleja, sem que o povo saísse à guerra, os atalaias contemplam o arraial ali dos inimigos e vê que tudo eram corpos mortos. E o povo de Israel vai ali somente para apanhar o despojo. Então esses salmos foram escritos para glorificar essas passagens. Quando nós vemos que Deus a ajudará desde o romper da manhã. Desde o romper da manhã. A palavra fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Nós vemos tanto o exemplo de Josafá, quanto o exemplo do rei Ezequias, a angústia que ele teve ao receber a notícia. Principalmente o rei Ezequias, né, quando Senaqueribe manda aquelas cartas, né, ameaçando, né, blasfemando contra Deus, dizendo que Deus não poderia livrá-los, comparando o Deus de Israel com os deuses de outros povos, e diz assim: porventura os deuses dos outros povos puderam livrar da minha mão, também o vosso Deus não livrará. E Ezequias, naquele momento, ficou angustiado e leva essas cartas ao templo e expõe essas cartas a Deus e diz: Senhor, essa batalha não é minha, eles não estão falando contra mim, estão falando contra ti. E Deus dá a resposta: 185 mil soldados mortos. Deus é o nosso refúgio, nosso socorro na hora da angústia. Nós estamos falando do passado, das batalhas que se levantaram, mas esse salmo também se aplica à nossa vida hoje. Quantas angústias nos sobrevêm, quantas lutas nós temos que enfrentar, e nós precisamos falar como Josafá: Senhor, em nós não há força para vencer essa batalha, porque nós somos fracos, nós somos pequeninos diante das batalhas que se levantam contra nós, mas nós confiamos num Deus forte e poderoso. Nós confiamos num Deus grande e que tem poder para vencer as nossas batalhas. Tem um ditado que o pessoal diz por aí, né? Até não vi na Bíblia ainda não. Diz assim: não diga para Deus os seus problemas, diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus. E é acertado, né? Diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Nós temos um Deus grande, maior que os nossos problemas, maior que as nossas batalhas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então a angústia é natural do ser humano, por causa da sua força, né? Porque é fraco. Por isso as angústias sobrevêm. Às vezes na noite, a angústia é o horário que a angústia mais incomoda, mais aperta, né? Geralmente você está sozinho, e aí você começa a pensar nas lutas, na batalha, naquilo que você não conseguiu realizar naquele dia, no que você vai enfrentar no outro dia. À noite vem a angústia no coração do homem, e a palavra de Deus diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a palavra de Deus diz que Deus o ajudará desde o amanhecer. Louvado seja o nome do Senhor. Deus a ajudará desde o amanhecer. Versículo 2: pelo que não temeremos. Meus irmãos, nós não tememos.
Não porque nós somos fortes, né? Não porque há força em nós, mas porque em nós há um Deus forte. Não temeremos. E aqui o salmista leva as coisas ao extremo e diz assim: ainda que a terra se mude, e a terra tem mudado, né? Quando houve o tsunami, a terra saiu fora do seu eixo. Profecia da volta do Senhor, né? Fala que as potências do céu serão abaladas e a terra será mudada do seu eixo. É profecia. A terra já mudou. E nós louvamos a Deus. Jesus está voltando. Glória a Deus. Sinal da volta do Senhor Jesus já está aí. Mas o salmista leva as coisas lá no extremo, né? Ainda que nós não temeremos, ainda que a Covid alcance o mundo, ainda que o mundo se esconda, nós não temeremos. Glória a Deus. Porque o nosso Deus tem um propósito em todas as coisas. Mesmo que as batalhas nos alcancem, nós sabemos que a nossa vitória está no Senhor. Mesmo que essa doença nos atinja, nós sabemos que a nossa vitória está no Senhor. E a palavra nos diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, porque nós estaremos com Deus na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Isso é o extremo, né? A natureza se movendo pelas coisas que acontecem. E mesmo assim nós não temeremos, ainda que tudo se mude, né? Há um grande temor, principalmente entre os religiosos, o novo normal. Os irmãos já ouviram falar sobre isso aí, né? Ainda que as coisas se mudem, ainda que o normal seja diferente, nós não temeremos. Glória a Deus. Ainda que a nossa vida, a partir dessa pandemia que temos vivido, seja diferente, não temeremos. Amém. Porque o nosso Deus continua o mesmo. Amém. A terra pode mudar, o nosso Deus ele não muda. Glória a Deus. Os montes podem se abalar, o nosso Deus ele não se abala. Amém. O nosso Deus é firme. Aleluia. Glória a Deus. Onde nós estamos firmados? São nos montes ou em Deus? O salmista diz assim: para os montes olharei, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Porque os montes se abalam. Quando há um terremoto, os montes, quando há chuva torrencial, os montes se abalam. Mas Deus, ele é firme. Nós estamos firmados no nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O livro do Salmo fala assim: firmou os meus pés sobre uma rocha. Nós estamos firmados na rocha que é o Senhor Jesus. Essa rocha não se abala. Ainda que tudo pode mudar, ainda que a terra se mude, essa rocha que é o Senhor Jesus, ela não se abala. Nós estamos firmados nessa rocha. Firmou os meus pés numa rocha. Bendito seja o nome do Senhor. No versículo 4 diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo. O salmista aqui ele estava falando a respeito de uma vitória que Deus havia dado ao povo. Então, provavelmente nos leva a pensar sobre Jerusalém. Jerusalém era chamado da cidade de Deus, né? Lá estava o templo, né? Onde Deus falou que seria ali a sua morada, né? A morada do Altíssimo, né? Era conhecido ali o templo. Mas quando nós olhamos a respeito do rio, nós vemos que Jerusalém não tem rio. Embora que Israel tenha o rio Jordão, mas está fora dos limites de Jerusalém. Então nós vemos aqui que o salmista ele já contemplava a eternidade, porque a palavra nos fala que em Jerusalém celestial tem um rio, o rio da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, vamos ler lá, irmãos, Apocalipse 22, versículo 1.
fala a respeito dessa visão que o salmista aqui estava tendo. Glória a Deus. Apocalipse 22 diz assim: e mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Aleluia. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Meus irmãos, em breve, muito em breve, nós estaremos ao lado desse rio, às margens desse rio, alegres na presença do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em breve nós estaremos ali, descansando à margem desse rio, louvando ao nosso Deus às margens desse rio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Ao invés de Deus vir morar conosco, nós iremos morar com o nosso Deus, na morada do Altíssimo. O salmista tinha uma visão clara, da eternidade. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O que o salmista estava dizendo é que toda a luta desse mundo, todas as batalhas que eles tinham, embora Deus estava à frente, embora Deus dava vitória, os olhos dele estavam postos na eternidade. Glória a Deus. Não na Jerusalém terrena, mas na Jerusalém eterna. Amém. Glória a Deus. Embora o povo estava livre dos inimigos, embora tudo era corpos mortos, embora 185 mil soldados mortos, os olhos dele estavam na eternidade. Aleluia. Porque ele queria a Jerusalém celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome para todos sempre. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus está no meio dela, não será abalada. A Jerusalém aqui pode ser abalada, não pode? Um terremoto, algo que aconteça. Embora Deus tenha um cuidado especial, né, como já comentamos ali com aquele povo, mas ela pode ser abalada. Mas Jerusalém celestial não, porque Deus está no meio dela. Deus é a luz, né? Lá não precisa do sol, lá não haverá noite, não precisa da lua, porque Deus é a sua luz. Deus é quem ilumina. Ela não será abalada. A nossa esperança é estar na Jerusalém celestial. Nós precisamos das nossas batalhas, das nossas vitórias aqui, vitórias das nossas batalhas aqui nessa terra. Nós necessitamos que Deus nos dê vitória aqui. Necessitamos que Deus nos dê o sustento aqui. Necessitamos que Deus nos cure das doenças aqui. Somos necessitados, mas o que nós esperamos é Jerusalém celestial. Porque lá não haverá morte, não haverá dor, não haverá tristeza. A palavra nos fala que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa esperança, é Jerusalém celestial. O salmista diz aqui: as nações se esbravejam e os reinos se moveram. Foi o que aconteceu com Ezequias, né? Senaqueribe ali se esbravejou: eu sou bravo demais, meu exército é muito forte. E as nações em volta, todas, né, temeram. Todas as nações ali foram derrotadas por ele, né? Jerusalém também, o rei temeu. Mas a palavra de Deus nos diz que quando Deus fala, a terra se derrete. É diferente. As nações se esbravejam, contam vantagem, né? Conta vantagem. Foi o que Senaqueribe fez ali, né? Contando vantagem. Não, eu sou forte demais. Meu exército já venceu todos os outros aí que nós passamos, né? E as nações tremem. Mas quando Deus fala, a terra derrete. Glória a Deus. Quando Deus fala, os exércitos caem. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele não se esbraveja, Deus fala. Nós ouvimos a sua voz. Amém. Aleluia. Nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus, para ouvir Deus falar conosco. E quando Deus fala com os seus filhos, ele fala de uma forma carinhosa.
Quando Deus fala conosco, Ele diz assim: não temas, porque eu te ajudo. Não temas, porque eu te seguro pela tua mão direita. Glória a Deus. Não temas, porque eu estou contigo. Glória a Deus. Aleluia. Deus fala conosco. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Somos necessitados de ouvir a voz de Deus. Nós não podemos passar um momento sem ouvir a voz de Deus. Porque um minuto sem ouvir a voz de Deus é muito para nós. É um tempo muito grande. Se Deus não falar conosco a todo momento. Deus fala com seus servos de uma forma carinhosa. Quando Deus falou com Elias ali na caverna, uma brisa suave. E Deus falou com Elias naquela brisa. Assim Deus é para com os seus servos. Mas para com aqueles que praticam a injustiça, para aqueles que não servem a Deus, que não seguem seus mandamentos, quando Deus fala, a terra se derrete. Os homens se derretem diante de Deus. Os bravos caem. O exército são todos corpos mortos. O exército, 185 mil mortos pela voz de Deus. Deus mandou o anjo foi e destruiu o exército. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E é um convite. Esse texto nós podemos dividi-lo em 3 partes. A confiança que o salmista expressa em Deus, que é a nossa confiança, Deus é o nosso refúgio. A esperança de um dia estar com o Senhor na eternidade, de estar às margens do rio da vida. Um dia nós nos encontraremos à margem desse rio. Louvado seja o nome do Senhor. E depois um convite a mencionar as obras do Senhor. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. O povo saiu a contemplar o exército morto. Lá no episódio de Josafá, os atalaias viram o arraial dos inimigos, tudo era corpos mortos. E o povo saiu a contemplar aquilo, a ver a desolação que Deus havia feito, sem a necessidade da batalha. Deus havia batalhado pelo povo. Vinde e contemplai, um convite. O que o Senhor fez? Ele fez cessar a guerra. Os povos, quando Senaqueribe marchava contra Jerusalém, contra Israel, os povos lutaram, e a guerra continuou. Mas quando chegou diante de Jerusalém, Deus fez cessar a guerra. Ali não houve guerra. O povo de Israel não entrou em guerra. Deus faz cessar a guerra. Ele quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Meus irmãos, os recursos dos homens contra Deus não é nada. As pessoas hoje se levantam contra a palavra de Deus. Nós vimos explicitamente um governador de um certo estado aí dizendo que não poderia haver culto. Ele não disse assim, não poderia haver reuniões, missas. Ele disse, não poderia haver culto. Se levantam contra a palavra de Deus, contra o Evangelho. Mas Deus faz cessar a guerra. Deus quebra o arco. Deus corta a lança e queima os carros no fogo. O nosso Deus é poderoso. E também aqui é um conselho para nós, aquietai-vos. Às vezes o nosso coração fica agitado, Nossos familiares sofrendo, É o meu caso. Vem lá minha esposa, sofrendo pela irmã. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Meus irmãos, nossa luta nós entregamos para Deus. Embora que nós buscamos os recursos médicos, estão aí, mas nossa confiança está em Deus. Nós sabemos que o nosso Deus é poderoso. É claro que nós buscamos os recursos,
Mas nós sabemos que se Deus não nos salvar, nenhum recurso desse mundo nos salvará. Se Deus não nos curar, nenhum medicamento, nenhum médico será capaz de nos curar. Em tudo nós vemos a mão de Deus. Em tudo nós vemos a mão de Deus. Em tudo. No nosso levantar hoje, nós vemos a mão de Deus operando na nossa vida. No nosso caminhar até nós chegarmos aqui à casa do Senhor, nós vimos a mão de Deus. Vinde contemplar, é o que diz a palavra. O salmista Davi, o rei Davi, ele sempre dizia: eu viverei e contarei as bênçãos do Senhor. E às vezes as pessoas recebem uma bênção de Deus, recebem um livramento e não contemplam aquilo como um livramento de Deus. As pessoas levantam hoje e é simplesmente mais um dia, não contemplam que foi Deus que o fez levantar, que o fez acordar, que sustentou a sua vida. Vinde contemplar. É um convite do salmista: vinde contemplar as bênçãos de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse aqui é o refrão do louvor, É o refrão do hino. Tem ele aqui no versículo... qual versículo? No versículo 7 e também no versículo 11. É o refrão, É o coro do corinho. Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. No versículo 7, no versículo 11 ele repete. Para não esquecer, Não esquecer. Meu irmão, não esqueça que Deus está contigo. Amém. Às vezes no momento da luta, às vezes nós esquecemos e nós queremos nós mesmos ir lá batalhar, Às vezes nós esquecemos. Não esqueça. O salmista que repete 2 vezes: Deus está conosco. Não esqueça que Deus está com você, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É para não esquecer. Ele repete 2 vezes. Onde você tem se escondido? O seu refúgio tem sido aonde? Às vezes, quando a luta nos sobrevém, nós buscamos refúgio nos irmãos, na família, às vezes lá no patrão, estou precisando aí de um adiantamento, não é isso? Às vezes nós buscamos refúgio lá, mas o salmista aqui, ele repete 2 vezes para nós não nos esquecermos. Deus é o nosso refúgio, louvado seja o nome do Senhor, e Ele é mais poderoso do que os homens, mais poderoso do que os patrões, mais poderoso que os governadores, do que o presidente. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele está conosco. Não podemos nos esquecer que Deus está conosco. Nós nos refugiamos no nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Nós vamos ficar de pé. Nós vamos glorificar ao nome desse Deus que está conosco. Um Deus forte e poderoso. Um Deus que é o nosso refúgio. O versículo 1 diz que Ele é socorro bem presente. Em todo momento que nós precisamos, Deus está presente. Nós não esperamos esperar, Precisamos esperar segunda-feira. Segunda-feira eu vou falar com o meu patrão. Ou segunda-feira eu vou falar com o meu irmão ali. Ou tal dia eu vou encontrar com tal pessoa, eu vou pedir ele uma ajuda. Deus é socorro bem presente. Na hora que você clama, os seus ouvidos estão abertos para ouvir o seu clamor. As suas mãos não estão encolhidas para te abençoar, para te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Socorro bem presente. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos. Senhor, nós bendizemos ao teu santo nome. Senhor, porque tu estás presente no nosso meio. Te adoramos, ó Deus, porque tu és poderoso. Senhor, todas as nossas lutas, todas as nossas angústias, ó Deus, nós entregamos a ti. Senhor, nós nos refugiamos em ti, ó Deus. Te louvamos porque o Senhor nos tem dado vitória.
Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque a tua vontade, Senhor, é boa e agradável para com as nossas vidas. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor fala, a terra derrete. Ó Deus, te louvamos porque o Senhor fala e o nosso coração se derrete de amor por ti, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por esse período que temos passado na tua presença. Senhor, agora, Senhor, em que, Senhor, nós vamos participar desse banquete. Pedimos a ti, Senhor, continua conosco. Senhor, a nos consolar, a nos confortar. Senhor, nós precisamos de ti no nosso meio, ó Deus. Que a tua palavra, Senhor, seja fiel e verdadeira. Deus está conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Ainda de pé, como nós estamos. Vamos ler Salmo 22.